Ora, bom dia a todos mais uma vez. Agora para a segunda sessão deste simpósio, irá apresentar a Ana Carvalho com o tema de nanogaiolas. Mais especificamente, peço desculpa por este momento, utilização de nanogaiolas proteicas em aplicações bioquímicas e biotecnológicas. Uma salva de palmas. Muito bom dia a todos, o meu nome é Ana Carvalho e queria começar desde já por agradecer a toda a organização da Escola de Verão por tornar isto possível e também a todas as pessoas que me acompanham no Laboratório 425 de Biofísica Molecular por me receberem sempre tão bem e por me acompanharem diariamente. O meu trabalho foca-se na utilização de nanocompartimentos proteicos para futuras aplicações na bioquímica e na biotecnologia. Nanocompartimentos. A nanocompartimentalização apresenta-se uma grande vantagem para as células, uma vez que permite confinar enzimas e substratos, de modo a aumentar a eficiência metabólica e também secretar produtos que podem ser tóxicos para as células. Os nanocompartimentos são estruturas altamente simétricas, compostas por múltiplas subunidades repetidas e que formam este tipo de estrutura esférica que é oca no seu interior. Um exemplo de nanocompartimentos são as famílias das ferritinas, que permitem o armazenamento de ferro no seu interior de uma forma segura e biodisponível, protegendo a célula dos efeitos que o ferro pode ter na sua forma livre e devido à produção de espécies tóxicas. Este tipo de proteínas estão presentes desde os eucariontes até às bactérias e dividem-se essencialmente em duas subfamílias, das maxiferritinas e das miniferritinas, como é o caso da DPS. As miniferritinas representam as DPS, compostas por 12 subunidades. As ferritinas realizam todas ferrooxidação, que significa o uptake de ferro para o seu interior, à custa de oxigênio molecular ou peróxido de hidrogênio, que no caso da DPS este processo é mais eficiente com a utilização de peróxido de hidrogênio. A DPS será a proteína que eu irei utilizar ao longo do meu trabalho. Queria também falar de outro tipo de nanocompartimentos, as encapsulinas. Estas possuem uma função que depende das proteínas que estas guardam no seu interior. Só para terem uma noção de comparação de tamanho, a encapsulina A de Myxococcus santos, que é a que eu vou utilizar também no trabalho, possui 32 nanómetros, enquanto que a DPS possui 9 nanómetros. As proteínas que são importadas para o interior deste nanocompartimento maior necessitam de ter um péptido de sinal no C-terminal e que é composto por 8 resíduos. Estes 8 aminoácidos designamos geralmente pela tag. O objetivo principal deste trabalho é então colocar esta tag de importação na DPS e produzi-la e, seguidamente, estudar a dinâmica de oligomerização, porque no seu estado nativo ela apresenta-se como dodecâmero, ou seja, 12 mer, e queremos estudar a condição para que esta estrutura seja estável. De seguida, otimizados esta parte, queremos fazer a coexpressão com a ENC-A e, de seguida, determinar quantas DPS-T conseguimos colocar no interior da encapsulina A. Por fim, fazer uma análise geral da estrutura secundária e do perfil de distribuição de tamanhos destas proteínas. Quanto aos testes de expressão da DPS-T, os meios utilizados foram o meio LB e o meio 2XYT a 37 graus e 22 graus, tendo-se obtido expressão em todas as condições. A purificação passou por uma permuta aniónica seguida de uma exclusão molecular. Quanto à dinâmica de oligomerização, sabia-se de antemão que a DPS wild-type era bastante estável em tampão 200 mmol MOPS, 200 mmol de sal. E por isso foi o primeiro tampão que se experimentou para esta proteína. Verificámos que a fração em 12 mer não era a que nós gostaríamos e por isso experimentámos outras condições, nomeadamente deixar a proteína à temperatura ambiente durante 24 horas
e verificamos que não ocorre uma melhoria considerável. De seguida, incubámos com ferro e aqui sim verificamos que existe um aumento considerável da fração em 12-mer. No entanto, esta condição deixa de ser a ótima, uma vez que, posteriormente, como queremos realizar ensaios de ferrooxidação e colocar ferro no interior desta proteína, não é a condição mais aconselhável. E por isso testámos uma última condição, em que a força iónica foi aumentada para 500 milimolar de sal e que aqui vimos resultados positivos. A DPS consegue manter-se estável em 12-mer e, tendo-se dialisado toda a proteína para este tampão e reinjetado novamente na coluna, verificamos que o pico em 12-mer, cerca de 12 ml, mantém-se e que a proteína é estável em 12-mer e que, por isso, esta condição foi considerada a condição ótima. Quanto aos testes de expressão do complexo proteico da ENC-A com a DPST, as condições de expressão foram exatamente as mesmas, conseguimos obter expressão em todas as condições. Aqui a purificação é que foi ligeiramente diferente. Foi utilizada uma permuta catiónica, seguida de uma permuta aniónica e, por fim, uma exclusão molecular, a cefacril 500, que nos permite ter limites de resolução para esta proteína, que tem cerca de 6 megadaltons. As etapas de purificação podem ser interpretadas através deste gel, o extrato celular injetado na coluna catiónica, na CM, e que posteriormente a proteína, o complexo proteico, por ser tão grande, acaba por ser eluído no flow-through da coluna. De seguida, reinjetada na permuta aniónica, a Resource Q, que novamente o complexo é eluído no flow-through. Acreditamos que isto acontece por a proteína ser demasiado grande e não conseguir agarrar de forma eficiente à coluna, e verificamos que a eluição na Resource Q, após o gradiente de sal, que existe uma grande quantidade de DPST que foi, digamos, perdida, mas é um aspecto positivo porque toda a DPS que agarrou a esta coluna significa que não se encontrava no interior da encapsulina A e que, por isso, ainda bem que ficou agarrada à coluna e que a DPS que se manteve estava no interior da ENC-A. E como é que confirmamos isso? Através da Superdex da cefacril 500, desculpem, em que verificámos que entre as frações 4 e 7 tínhamos a ENC-A com a DPS lá dentro, como podemos confirmar pelo gel SDS Page. Estas frações foram todas juntas, reinjetadas na coluna, desta vez a Superdex 200, que, como não possui limites de resolução para este complexo, o complexo é eluído no flow-through. Mas isto permite-nos confirmar que, uma vez que o cromatograma do complexo não possui nenhum pico correspondente à DPST, que não existe DPST sozinha livre em solução. De seguida, achámos interessante quantificar, então, ok, a DPST está no interior da ENC-A, mas quantas é que conseguimos colocar no seu interior? E por isso tentámos fazer um gel de SDS Page com concentrações conhecidas de ENC-A e DPST para, por ponderação direta, tentar perceber a percentagem de cada uma destas proteínas no complexo. E chegámos à conclusão que, pelo gel de SDS Page, teríamos 11 DPST dentro da ENC-A, o que matematicamente não seria possível, pelo menos com a DPS em 12-mer, uma vez que matematicamente apenas 8 destas proteínas podiam estar no interior da encapsulina A. Por isso decidimos utilizar uma outra técnica também para avaliar este mesmo rácio, que foi o dicroísmo circular. Esta técnica é muito utilizada para prever a estrutura secundária das proteínas e, começando por essa parte, podemos comparar aqui, utilizando os dados experimentais, foram calculadas aquelas percentagens, utilizando ferramentas bioinformáticas, e verificamos que a DPS
wild type, a sua estrutura cristalográfica, apresenta percentagens semelhantes dos elementos de estrutura secundária das proteínas purificadas no laboratório, assim como a ENC-A, e é de notar que o complexo proteico de ENC-A mais DPST apresenta um teor de hélice-alfa relativamente superior relativamente à ENC-A, uma vez que a DPS contribui com uma fração muito grande de hélices-alfa, uma vez que, como podem ver pela estrutura cristalográfica, ela é essencialmente composta por hélices-alfa. E vendo então agora a proporção, como é que isto foi calculado? Utilizando o espectro independente de ENC-A e da DPST, e por uma combinação ponderada destes dois espectros, calculou-se a fração de ENC-A e de DPST. E aqui sim, obtivemos um resultado que já é matematicamente mais de confiança, teríamos 3 DPST no interior da encapsulina. No entanto, estes resultados ainda necessitam de ser repetidos e analisados de outra forma, e que será um trabalho futuro. Quanto à técnica de dispersão dinâmica de luz, permitiu-me avaliar a distribuição dos tamanhos que existiam nestas amostras. Verificamos que o valor de Z-average, que diz respeito ao tamanho da partícula, está bastante semelhante às estruturas cristalográficas. Claro que temos que considerar sempre não só o tamanho da partícula, mas também toda a esfera de solvatação que é inerente ao facto da partícula estar em solução. O valor de PI diz respeito ao índice de polidispersividade, o que significa que, quanto menor este valor, mais monodispersa é a amostra, o que para proteínas, valores até 0,5 são bastante aceitáveis. E o único valor que podemos comparar com os resultados é o valor de polidispersividade da DPST, que o que podemos concluir é que a DPS, por possuir esta tag, apresenta uma amostra que é mais heterogénea em solução. Comparando a ENC-A com o complexo proteico, a ENC-A apresenta um pico monodisperso, assim como a ENC-A com DPST, o que é mais uma evidência que a DPST efetivamente está no interior da encapsulina. Como trabalho futuro, pretendo então confirmar quantas DPST estão no interior da ENC-A, realizar ensaios de ferrooxidação, colocar o ferro no interior destas proteínas e do complexo, produzir em larga escala, porque todas estas atividades gastam alguma proteína, capturar imagens por estes nanocompartimentos dentro do nanocompartimento para serem coisas tão interessantes. A análise da estrutura secundária pode ainda ser melhorada utilizando radiação de sincrotrão, que é mais energética e que nos permite ir a comprimentos de onda mais baixos e obter mais informação sobre a estrutura secundária. E, por fim, estudar a estabilidade térmica destas proteínas utilizando tanto DLS como dichroísmo circular. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Abrir-se tempo para perguntas. Alguém tem uma questão? Daniel? Obrigada, Ana, pela apresentação. Eu fiquei apenas com uma dúvida. No passo de purificação do complexo, realizaste uma permuta catiónica seguida de uma permuta aniónica e depois de uma filtração. A minha questão era, qual é que seria a vantagem ou o porquê de terem realizado a permuta aniónica e não terem passado logo para a filtração em gel? E porquê esse passo intermédio? Posso mostrar esse slide? Se reparares, mesmo na exclusão molecular, é um cromatograma que não é simples, que, por exemplo, na fração 2 tens uma proteína de elevado peso molecular, ainda mais do que a encapsulina A, e que por si só já não é um espectro simples, e por todos os passos anteriores conseguimos eliminar outras proteínas que aderiram à coluna e que basicamente tornaram a nossa amostra ainda mais pura. Bom dia, obrigado pela tua apresentação, foi muito boa. Eu tenho uma questão relativamente à encapsulação da DST no ENC-A. Tu disseste que matematicamente era possível meter 8 DSTs dentro desse complexo maior. Então, porquê é que no CD
depois, quando foram calcular, apenas deu 3, e se existe alguma explicação para apenas se encapsular 3 DSTs em vez de 8 ou o que é que seja que calcularam matematicamente. Estes cálculos são com base, imagina, tens uma esfera e colocas várias esferas lá dentro, imagina berlindes. Como é óbvio, as amostras em solução têm uma difusão, um movimento browniano que acaba por não conseguir ter essa compactação dentro de outro compartimento. Ou seja, isso é matematicamente, tendo em conta todo o espaço, toda a área que está no interior, mas uma vez que estamos em solução, este tipo de... o valor real, eu não acredito que nunca se aproximará de 8, gostaria que fosse mais próximo, mas acho que nunca chegará aos 8 porque devido a exatamente esse preenchimento do espaço interno que matematicamente, como se fossem esferas, é possível, mas uma vez que estamos em solução torna-se mais difícil, ou não tão real. Obrigado. Bem, então gostaria de agradecer à Ana por esta apresentação e também dar aqui um bindozinho tanto à Ana como à professora Alice. Muito obrigada. São muito bonitos. Obrigada.